Graça e paz, amados. Salomão, ele foi o homem mais sábio de todos os tempos. Mas a sabedoria que Salomão possuía, ela veio de Deus. E a sabedoria que nós precisamos ter, ela precisa vir de Deus. Não adianta você querer ser estudado, querer ser um grande sabedor deste século ou deste mundo. Se você não tem uma sabedoria vinda de Deus, ela não vale nada perante Deus, porque quem comanda as nossas vidas é o Senhor dos Exércitos. No livro de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15, diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, pois grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus mandamentos, como Davi andou teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém, meu irmão? O texto, ele começa falando assim: Salomão amava ao Senhor. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus significa muito mais que possuir uma religiosidade aparente. Então nós não podemos ser um religioso aparente. O que é isso? É aquela pessoa que vai à igreja, aquela pessoa que ouve a palavra, aquela pessoa que canta, mas quando sai da igreja, quando sai da porta da igreja, volta a ser uma pessoa que era antes de conhecer a Jesus. Uma vida desregrada, uma vida suja. Não, meu amado. E para amar a Deus, nós temos que amá-lo verdadeiramente. Nós precisamos realmente viver aquilo que professamos acreditar. No Salmo 116, no versículo 1, Davi, ele começa o Salmo dizendo assim: amo o Senhor. E Salomão, ele também amava ao Senhor. Ainda que nós não sejamos perfeitos, nós devemos tentar ao máximo atingir a perfeição deixada como exemplo por Jesus Cristo. Sim, nós temos que tentar fazer isso. E depois de termos feito tudo ao nosso alcance, Ele completará o que falta com a sua infinita misericórdia. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não podemos alcançar, o nosso Senhor,
que provê na nossa vida. É Ele que nos transforma, é Ele que nos molda, é Ele que nos dá a sabedoria, meu amado. É Ele que nos dá o entendimento para discernirmos aquilo que é bom, aquilo que é ruim. É Ele que nos ensina a filtrar aquilo que realmente é bom para as nossas vidas. E quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, nós demonstramos que o amamos. Sabia disso? Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você demonstra que ama o Senhor. Mas nem tudo é tão simples assim. Como assim? As nossas preocupações e nossas ambições e nossos desejos podem nos levar a amar mais as coisas materiais do que a Deus. Quantas pessoas deixam Deus por causa de um bem material que o próprio Deus deu a ele? Deixam a Deus pelo dinheiro? Acham que Deus não tem mais utilidade na sua vida? Muitas pessoas querem amar a Deus somente pelo que Ele pode oferecer. Mas nós temos que amar o nosso Senhor amado pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. E muitas vezes as nossas preocupações e nossas ambições, meu amado, nos levam a amar mais as coisas materiais do que a Deus. Nós devemos a todo momento reavaliar nossas prioridades, reavaliar as nossas vidas e ver onde estamos colocando o nosso coração, pois aí estará o nosso verdadeiro tesouro. Então, quando você tem amor a alguma coisa mais do que era Deus, ali você está colocando o seu coração. Se você ama mais o dinheiro do que a Deus, ali está o seu tesouro. Quando servimos e amamos ao próximo também, nós estamos demonstrando nosso amor por Deus. Sabia disso? Porque nós precisamos amar o nosso próximo. A palavra diz que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então olha só como é sério isso. E toda vez que nós fazemos isso, nós mostramos que nós amamos a quem? Que nós amamos a Deus. Davi, ele amava a Deus, meu amado, verdadeiramente. E também ele amava as pessoas. Davi, ele era um rei justo e segundo o coração de Deus. E Salomão, ele também amava o Senhor segundo os preceitos de seu pai. Olha que coisa séria é essa. Não adianta dizer que amamos a Deus e não obedecê-lo. Davi, ele amava o Senhor e ele obedecia ao Senhor. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então não adianta dizer que nós amamos a Deus e não obedecer. Não adianta você falar Senhor, Senhor e não ouvir o que Jesus diz, não ouvir o que Jesus quer que nós façamos. A palavra de Deus, ela nos ensina que aquele que o ama é aquele que o obedece. E Jesus, ele disse assim, lá em João 15, no versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quer permanecer no amor do nosso Senhor Jesus, meu amado? Guarde os mandamentos, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Olha o que Jesus fez. Jesus, ele guardou os mandamentos do Senhor e ele permanece no amor do nosso Deus. E assim, semelhantemente, nós também precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Nós precisamos guardar, meu amado, as palavras. Tudo aquilo que você lê na Bíblia, você precisa trazer e aplicar na sua vida. Não adianta você falar, não adianta você pregar, não adianta você querer ensinar, se nada daquilo que você está lendo, que você está mostrando, ensinando, você vive. Você está vivendo uma vida falsa e não é isso que o nosso Senhor quer que façamos. Por isso não adianta dizer que amamos a Deus e não obedecer. O texto aqui, ele começa dizendo que Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Olha o que Salomão fazia. Nós precisamos andar nos preceitos de Jesus de Nazaré. O versículo 3 diz assim, Salomão andava nos preceitos de seu pai. Nós devemos instruir nossos filhos na palavra do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, nós precisamos instruir os nossos filhos na palavra do Senhor. Ensina o caminho que o teu filho deve andar, meu amado, para que quando ele for adulto,
para quando ele crescer, ele não esqueça daqueles ensinamentos e não saia do caminho do Senhor. Quantas famílias têm sido destruídas hoje por falta disso? Porque as pessoas não querem buscar a Deus. Muitas pessoas, elas têm zelo pela palavra, mas não têm entendimento algum. E não vivem aquilo que a palavra diz. E instruir os nossos filhos é uma coisa muito séria. Nós devemos seguir as instruções de Deus para as nossas vidas. Davi, antes de morrer, ele instruiu Salomão. Olha o que diz lá em 1 Reis, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Então, 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. O título da palavra é assim, ó. Davi dá instruções a Salomão e morre. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Olha o que diz o versículo 2. Coragem. Olha o que Davi disse para o filho dele. Coragem, meu filho, e sê homem. Então você que está me ouvindo, crie seu filho como homem. Um homem segundo a vontade de Deus. Se você ensinar o caminho que o seu filho deve andar, ele vai te dar orgulho. E ele vai obedecer ao nosso Senhor, ele vai servir ao nosso Mestre e vai te dar alegrias, meu amado. Se você não instruir o seu filho no caminho que ele deve andar, você terá uma vida de lágrimas, uma vida de sofrimento. É a palavra de Deus que nos ensina. Porque se você não ensinar seu filho a honrar pai e mãe, as coisas não vão bem na vida dele. Para as coisas irem bem na vida dos nossos filhos e nas nossas vidas, nós devemos honrar pai e mãe. E o pai deve instruir seus filhos. Olha o que Davi fez. Olha o que diz o versículo 3 aqui do capítulo 2. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Olha só, tá vendo o que Davi, ele instruiu seu filho antes de morrer. E isso é muito lindo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. O versículo 4 diz assim do texto: foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto, ofereceu 1000 holocaustos a Salomão naquele dia. Meu amado, Salomão, ele não sacrificou em qualquer lugar, mas no principal lugar. Eu quero trazer a essência do espiritual desse versículo. Além disso, Salomão, ele ofereceu nada menos do que 1000 holocaustos, do que 1000 sacrifícios a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu amado. O que temos oferecido a Deus, hein? Qual tem sido o nosso cuidado com o Senhor? O que você tem feito pela obra do Pai? Qual tem sido o cuidado com as coisas de Deus na sua vida, primeiramente? O que temos oferecido a Deus, hein? Salomão aqui, ele ofereceu 1000 sacrifícios. Hoje nós não precisamos fazer sacrifícios, porque o sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. Agora, o que você tem oferecido a Deus? Nós precisamos refletir nisso na nossa vida. Nós não podemos ser um religioso, nós temos que ser um crente no Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Já pensou, meu amado? Se Deus aparecesse para você e te fizesse essa indagação: o que queres que eu te faça? Quando Deus, ele vê o nosso coração disposto a servi-lo, ele também se coloca à disposição para nos ajudar. O grande problema é que há pessoas que querem receber a bênção de Deus, mas não estão dispostas a oferecer nada a Ele. Não se trata de comprar a Deus, pois Deus, ele não está à venda, mas se trata de demonstrar nosso amor,
nossa fidelidade e disposição para ser usado por Ele. Você quer ser usado pelo Senhor, meu amado? Se coloque diante dele. Se coloque à disposição do Senhor para trabalhar na obra, para servi-lo, e seja fiel e esteja disposto a fazer algo pelo Senhor. O versículo 6, 7, 8 e 9 do texto diz assim: Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-te, como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dai, pois, olha o que Salomão pede a Deus, meu amado. Dá, pois, a teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Olha o pedido sábio de Salomão aí, meu amado. Ele não queria acumular riquezas ou nada que o levasse à vaidade ou orgulho. Sabe o que ele queria? Ele queria apenas sabedoria para governar o povo de Deus de maneira correta. Então nós precisamos de sabedoria para poder governar a nossa casa, para poder governar a nossa vida, para poder ir bem no nosso trabalho. O que temos pedido a Deus, hein? O que você tem pedido a Deus, meu amado? Tem pessoas que reclamam que não recebem o que pediram. Tem gente que ora e acha que aquele pedido vai se tornar real só porque ele pediu. Não. Nós vivemos debaixo da vontade de Deus. Quando Jesus disse assim, o que pedíssemos no seu nome seria feito. Tem pessoas que não compreendem bem esse versículo. É preciso filtrar o que pedimos a Deus. Como você precisa filtrar aquilo que você recebe, aquilo que você ouve, aquilo que você vive. Você precisa filtrar aquilo que você pede a Deus, meu amado. Será que o que estamos pedindo será bom para nós? Será que o que você tem pedido a Deus será bom para a sua família? Será que o que estamos pedindo será bom para as outras pessoas? Será que está dentro da palavra e da vontade de Deus para a nossa vida, hein? Além disso, para que queremos ser abençoados? Por que você quer essa bênção? Será que essa bênção está de acordo com a vontade de Deus? Tem pessoas que oram a Deus e pedem coisas absurdas, pedem o próprio mal das pessoas, mas a palavra nos ensina que nós devemos o quê? Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Será que queremos que a nossa vida sirva de testemunho para as outras pessoas? Será que você quer isso de verdade, meu amado? Será que queremos ajudar a quem precisa ou queremos apenas nosso bem-estar e conforto? Nós precisamos refletir nessas perguntas, sabe por quê? Muitas vezes Deus abençoa o servo dele e quando ele está abençoado, que ele está numa vida boa e confortável, ele se esquece de Deus e se esquece também de ajudar o próximo. Tem pessoas que não têm coragem de estender a mão para dar o pão a quem tem fome. Muitas pessoas precisam da nossa ajuda e nós temos que ajudar como servos de Deus. Tudo isso deve ser levado em conta antes de reclamarmos com Deus por não termos uma oração atendida. Não é porque você pediu que a sua oração vai ser atendida, não. Existem muitas coisas por trás disso tudo. Primeiro, nós precisamos ser obedientes ao Senhor para mostrarmos a Ele que nós amamos Ele de verdade. Nós não podemos ter um amor de interesse. Nós precisamos ter um amor não fingido para com Deus e para com as pessoas também, meu amado. Então nós precisamos filtrar tudo aquilo que nós pedimos ao nosso Senhor. Olha o que diz o versículo 10, 11 e 12. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo
as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Olha que lindo, hein, meu amado? Deus, ele se agradou do pedido de Salomão, justamente por ter sido um pedido sábio e não algo fútil ou sem sentido. As bênçãos de Deus não podem servir apenas para nos agradar, mas para servir de testemunho e edificar a vida de outras pessoas também. Não podemos pedir riquezas, por exemplo, simplesmente para ficarmos vivendo folgadamente, sem ajudar aqueles que precisam e sem ajudar a obra de Deus. Não, meu amado. Se nossos motivos forem egoístas, não serão atendidos. Olha uma verdade de Deus aqui para o seu coração. Se os motivos forem egoístas das suas orações, ele não será atendido, meu amado. Me desculpe, não se engana, não se iluda. O nosso Deus, ele é santo, e o nosso Deus, ele é justo. Por isso nós precisamos filtrar aquilo que nós pedimos a Deus, mas ele nos ama também. Ele faz o desejo do nosso coração, mas se isso estiver de acordo com a vontade dele. Olha o que diz o versículo 13 e versículo 14. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Quando andamos nos caminhos do Senhor e fazemos o que o agrada, recebemos muito mais do que nós imaginamos. A palavra diz que Ele é poderoso para fazer abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Ou seja, Deus, Ele surpreende Deus surpreende aqueles que são fiéis a Ele e o buscam de todo o coração, da mesma forma que fez com Salomão, meu amado. Então nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Ele vai ouvir o pedido da nossa oração, e se for da vontade do nosso Pai, no tempo do Senhor, tudo se torna real. Além disso, a palavra também diz que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, quem ama a Deus é aquele que o obedece. 1 Coríntios 2, versículo 9. É importante lembrar que apesar de obedecer, devemos obedecer com amor. Não podemos simplesmente obedecer por obedecer ou por esperar receber algo em troca, não. Mas devemos, meu amado, obedecer por amor, por dedicação, por respeito, por fidelidade. É isso que o Senhor quer que façamos, meu amado. Então abra os seus ouvidos para a palavra do Senhor. As palavras que são pregadas nesse canal é a palavra verdadeira de Deus. Eu não posso mentir para você, eu não posso te iludir, eu posso pregar a palavra. E eu prego as promessas do nosso Deus, sabe por quê? As promessas do nosso Pai, elas não são falhas. Deus, ele não é homem para mentir. Aquilo que Deus promete para a nossa vida, meu amado, ele cumpre. Ele nos honra, Ele nos coloca em lugares altos. Olha o que diz o versículo 15 para encerrar. Despertou Salomão e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Meu amado, Salomão, ele sabia que mesmo sendo um sonho, aquela era a voz do Senhor, e foi agradecê-lo. Você tem agradecido ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na sua vida? Nós não temos que apenas pedir ao nosso Pai, não. Nós temos que agradecer. Nós temos que agradecer pelo dom da salvação que Ele nos deu, meu amado. Nós temos que agradecer por Ele cuidar de nós, pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa vida, pelo pão de cada dia que Ele nos dá. O Senhor não deixa o seu servo mendigar o pão, não. Ele socorre, Ele dá, mas nós precisamos também agradecê-lo. Salomão fez isso. Quando nós recebemos uma bênção ou temos um grande encontro, uma grande experiência com o Senhor, o que fazemos? O que você tem feito? Nós devemos ser, meu amado, gratos a Ele e buscarmos estar ao seu lado e na sua presença. Salomão deu um banquete. Temos que nos alegrar na presença do Senhor. Alegre o seu coração, meu amado.
Nós precisamos agradecer ao Pai por tudo que Ele nos dá. Existem pessoas que vão ao culto, oram, leem a Bíblia, Deus fala com elas e em vez de ficarem felizes e descansarem no Senhor, ficando em paz, permanecem preocupadas, aflitas e tristes. Quando você escuta a voz do Senhor, quando você escuta um sermão que o pastor, que o ministro, que o bispo, que o apóstolo pregou, você tem que pegar aquela palavra e trazer para a sua vida. É palavra de bênção para a sua vida. Então você não deve ficar preocupado ou aflito ou triste. O Senhor quer que nós descansemos nele. Sabe por quê? Porque por servo dele, meu amado, Ele nos dá enquanto nós estamos dormindo. É Ele que vai agir na nossa causa. É Ele que vai resolver essa causa que você não pode. Aquilo que o homem não pode fazer, o nosso Senhor, Ele faz. Se você age assim, de que adianta falar de Deus para você? Se você vai à igreja e você sai de lá triste com o coração destruído, não. Então o que adianta o Senhor falar com você? Não podemos agir assim. Não importa se é uma repreensão ou uma promessa. Nós temos que trazer a palavra de Deus para a nossa vida. Nós devemos ficar alegres, pois o Senhor tem cuidado de nós, meu amado. E tudo que Ele nos fala é para o nosso bem e nossa melhor. Sabe por quê? Ele quer que vamos morar com Ele na eternidade. Você quer morar com Deus no céu, hein, meu irmão? A Nova Jerusalém, ela já está pronta, sabia disso? O Senhor está só esperando o momento certo para poder vir nos buscar. Olha que maravilha. Olha só como Deus, como nós somos importantes para Deus. Você é importante para Deus, meu amado. A sua família, a sua vida e a sua alma é importante para Deus. Ele quer a nossa presença com Ele na eternidade. Que Deus Ele possa abençoar a sua vida. Que Deus Ele possa abençoar a sua família. Não fique triste. Coloque diante do Senhor todas as suas necessidades, todas as suas causas. O Senhor, Ele ouve a sua voz, meu amado. Ouve sim. O Senhor sabe o que você tem passado. O Senhor sabe a luta que você tem tido. E eu vou te dizer uma coisa. Ele te ama. Jesus, Ele te ama e tem visto o seu sofrimento e quer te ajudar. Mas você precisa se colocar verdadeiramente aos pés de Jesus de Nazaré. Amém, meu amado?